começo por cumprimentar todos em geral, muito boa tarde, e depois, em segunda linha, mas não por menos consideração, cumprimentar a Sociedade de Advogados, a Ilustre Sociedade de Advogados, com advogados ilustres, que organiza esta conferência, e agradecer a amabilidade de me terem convidado para dizer algumas coisas. Devo dizer que estou um pouco desanimado, porque depois de termos tido, na parte que eu pude ver, infelizmente, porque hoje tive impossibilidade de estar cá durante um largo período do dia, por compromissos profissionais, mas a parte que eu vi, de facto, é a parte central da reforma, e saber como é que se organiza o processo declarativo é fundamental. Há decisões polémicas, como seja a eliminação da réplica para efeitos de resposta às exceções. Aliás, é curioso que na lei de arbitragem que foi feita pelo Código Antigo mantém-se uma resposta no processo de anulação, mantém-se uma resposta às exceções, mas enfim, são pequenas descoordenações de sistema. E eu devo dizer porque é que, depois de temas tão fortes como os que acabámos de ouvir, a matéria dos recursos é relativamente singela, porque efetivamente na matéria de recursos pouco mudou, foram feitas apenas pequenas obras para corrigir alguns defeitos de beleza da reforma de 2007. Fundamentalmente, pode dizer-se que há dois pontos que vale a pena chamar a atenção. O primeiro ponto é a questão do direito transitório. Há aqui uma novidade importante no direito transitório, que é a aplicação imediata da lei nova aos processos pendentes relativamente às decisões proferidas a partir de 1 de setembro de 2013. Este chama a atenção que é um ponto importante, que tem reflexos práticos importantes, na medida em que não deixamos de ter a situação kafkiana que tínhamos até aqui, saber se o processo era antigo ou era novo, e tínhamos balizas diferentes no processo executivo e nos recursos. Nos recursos, a baliza temporal de limitação era o dia 1 de janeiro de 2008. A partir de agora, enfim, além de uma pequena celeuma que deu a interpretação da norma, que não está muito feliz, do artigo 7º do diploma preambular, a verdade é que me parece relativamente assente o entendimento de que aplica-se sempre a nova lei aos recursos interpostos a partir de decisões proferidas a partir de 1 de setembro de 2013, com apenas uma ressalva, que é os processos anteriores a 1 de janeiro de 2008, as partes mantêm o seu direito intacto de recurso até ao Supremo e não estão sujeitos ao sistema de dupla conforme. Portanto, este é um ponto importante. Processos anteriores a 1 de setembro de 2008 não vigora a dupla conforme. Nos outros processos, independentemente de terem sido propostos antes ou depois do dia 1 de setembro de 2013, aplica-se a dupla conforme instituída pela reforma dos recursos de 2007. Este é um ponto das decisões de mérito. Passa a existir a possibilidade de, para além das faculdades que os tribunais da relação já tinham conferidas pelo artigo 712 do Código de Processo Civil antigo, na redação de 2007, passam a ter mais uma possibilidade importante, que é de, efetivamente, do Tribunal da Relação poder determinar, até oficiosamente, a produção de novos meios de prova, que é uma coisa que até aqui não era possível. Pode-se dizer o que é que esteve digamos, no pensamento da Comissão. É uma solução discutível, porque num processo de partes, um processo dispositivo, em princípio as pessoas terão que carregar a prova suficiente para demonstrar, cada uma das partes, para demonstrar a sua tese, mas a verdade é que há situações em que a falta de fazer funcionar o ónus de prova e, portanto, o não preenchimento do ónus de prova por parte de uma das partes pode levar a situações bastante
desastradas e chocantes e injustas. E os exemplos que vêm sempre à cabeça é, por exemplo, haver uma situação numa ação, sei lá, de limitação ou numa ação de marcação, ou seja, o que for, em que se andou a discutir com testemunhas, com depoimentos gravados, toda a gente a discutir por onde é que passava o muro, e valia ter a pena ter havido alguém, ou o juiz, a determinar oficiosamente, alguma das partes a ter requerido, que se fizesse ou uma inspeção local, ou pelo menos agora as verificações não judiciais qualificadas, de ir ver como é que está de facto o terreno. Isto pode-se aplicar também numa ação, digamos, de um acidente de viação, saber como é que o carro, onde é que se produziram os estragos. Quer dizer, isto é, em situações limite, está aberta a possibilidade da relação abrir a possibilidade de determinação de novos meios de prova. É complicado, como sabem, uma grande parte dos meus colegas advogados, ou dos nossos colegas advogados, para os que são advogados, têm grandes restrições a estas, digamos, a este não funcionamento normal das preclusões ou dos ônus em processo civil. Não gostam deste sistema. Mas isto foi um ponto pelo qual a Comissão se bateu. Eu tenho a ideia, por isso é que eu dizia que é mais teórico que prático, tenho a ideia que nos primeiros tempos as relações serão extremamente prudentes ou pura e simplesmente não farão uso dessa possibilidade, mas a verdade é que está lá uma sementezinha, um germe que pode no futuro fazer desabrochar uma planta. Estes é que eu suponho que são as duas questões mais importantes do ponto de vista prático, ou do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, a questão do direito transitório; do ponto de vista teórico, de facto, a ideia de que não se deve ir para um sistema, não se deve cultivar o tradicional sistema que nós designamos por non-liquid, desde os velhos tempos do romanismo, isto é, o juiz ficar numa situação de dúvida, tem que decidir e decide contra quem tem o ónus de prova. E isto deve-se continuar, sim, mas com alguns ajustamentos. Chamo a atenção para este ponto. A montante dos recursos, mas com influência sobre eles, vale a pena chamar a atenção. Já repararam todos, provavelmente, mas esquecemos sempre, eu pelo menos esqueço-me sempre que isso desapareceu. De facto, deixa de haver autonomamente a aclaração, a possibilidade de se pedir a aclaração de uma decisão. Isto foi uma opção no sentido de combater abusos e, no fundo, pode ter como consequência que paga o justo pelo pecador. Isto é, mesmo já tinha sido bastante limitada a aclaração, porque quando havia recurso a declaração integrava as alegações, sabem, mas agora pura e simplesmente esta possibilidade de uma pessoa se dirigir ao tribunal e que explique lá o que é que quis dizer com isto, desapareceu. E, portanto, o que é que há em contrapartida? Há uma ampliação, digamos, um novo caso de nulidade de sentença, que é uma situação limite de ser ininteligível, digamos, a decisão. E nessa altura há uma nulidade e deve-se arguir a nulidade nos termos gerais. Portanto, este aspecto, a montante dos recursos, mas que tem, obviamente, já está na fronteira dos recursos, é um aspecto que também vale a pena ser posto em destaque. E depois há nestes pequenos pontos, como digo, são pequenos pontos em matéria de recursos, há um certo, digamos, repristinar soluções que tinham caído sem se perceber porquê na reforma de 2007. Aqui a Comissão, pelo menos, não foi muito ousada, pelo contrário, foi garantística. Isto é, houve coisas que caíram em 2007, que se pensou que caíram mal, terá sido uma precipitação do legislador e que foram restauradas. Por exemplo, basta dizer que passa a prever-se uma situação que tinha caído em 2007, quando há uma nulidade de sentença que seja suscitada e que seja procedente, e que essa procedência dessa nulidade leve a que o recorrente que teve que arguir a nulidade interpondo um recurso, coisa que todos nós sabemos que tem que ser assim, pode haver situações em que com o provimento da nulidade deixa de ter interesse no recurso e, portanto, desiste do recurso. E até aqui a situação aparentemente não tinha solução, passou a ter no sentido que o
recorrido, o antigo recorrido, tem a possibilidade de dizer não, vamos à segunda instância para ver se o juiz fez bem ao deferir a nulidade que levou à desistência do recurso e, portanto, assumiu a posição de recorrente. É um ponto que está no artigo 617, número 4 do novo Código e que é um ponto que tem alguma importância. Uma das questões, digamos, em termos de recorribilidade, dos fundamentos de recorribilidade e dos casos de irrecorribilidade por força da lei, aparecem-nos duas pequenas inovações, que uma tem esta característica de restaurar o que estava, e foi agora, foi repristinada uma linha D no artigo correspondente ao artigo ao artigo 678 do Código Revogado e no artigo 629, corresponde ao 678, vem, por um lado, incluir-se uma linha D para situações que não são muito frequentes, mas podem ocorrer, que são conflitos de jurisprudência entre decisões de relações em processos em que, por razões diferentes da alçada, não é possível aceder ao Supremo Tribunal de Justiça e, portanto, criou-se aqui um daqueles casos em que há sempre recurso, é uma das situações. Por outro lado, consagrou-se, e chama a atenção para esse aspecto, consagrou-se em termos gerais, porque depois aparece também no processo, a propósito dos recursos no processo executivo, aparece uma regra nesse sentido, mas consagrou-se em geral que, havendo um indeferimento liminar, cabe sempre recurso em qualquer caso, independentemente do valor. E o indeferimento liminar é um pouco estranho, porque, em princípio, não está previsto como, digamos, como trâmite o despacho liminar, mas a lei, a propósito do tratamento do despacho pré-saneador, passou a dar uma abertura dizendo o juiz pode, através de uma técnica de adequação processual e eventualmente até de, digamos, de simplificação para evitar que se desenvolvam ações manifestamente improcedentes, pode decidir fazer despacho liminar. Portanto, está na possibilidade, o juiz pode dar um provimento, por exemplo, e dizer todos os processos cujo valor seja acima de X, eu quero ver os processos, quero ver, ou quero todos os processos, quer dizer, tem essa possibilidade, chama a atenção para isso, mas veio-se então introduzir uma norma, permitir o recurso sempre, havendo indeferimento liminar. Portanto, pequenos pontos. Uma outra questão que também chama a atenção para ela, e estou a falar no artigo 630, número 2, foi importante ver como é que se iam articular as questões de decisões em matéria de agilização, de simplificação, de adequação formal e mesmo de nulidades de processo. Não, agora nós estamos fora das nulidades de sentença, nulidades de processo. E a ideia foi debatida durante os trabalhos preparatórios, foi uma ideia seguinte: se mantiver o sistema de haver sempre recurso, ou se não se disser nada, vai-se entrar numa discussão sobre se o exercício desses poderes que levam a decisões sobre simplificação, agilização, adequação formal, pelo menos nestes dois casos, se são ou não proferidos, esses poderes têm a ver com o exercício de poderes, são poderes discricionários. Esse é o problema. Porque, como sabem, se forem poderes de exercício de poderes discricionários, em princípio não há recurso, desde a solução que vem desde Alberto dos Reis e que estava no artigo 679 do velho Código. Ora bem, o que é que a lei veio fazer? A lei veio dizer, de facto, se dá poderes ao juiz para modificar, agilizar, simplificar, não se deve depois sujeitá-lo sempre a ver a sua decisão revogada em segunda instância. É um contrassenso. Ou revogada na instância superior. É um contrassenso. E o que se estabeleceu foi o regime regra de irrecorribilidade. E estendeu-se esse regime mesmo às decisões sobre nulidades de processo. Mas com uma ressalva bastante importante, que é, em princípio são irrecorríveis, mas já serão recorríveis se contenderem essas decisões com os princípios da igualdade ou do contraditório
os grandes princípios do processo civil e da Constituição processual, com a aquisição processual de factos, se tiver a ver com a aquisição processual de factos, ou com a admissibilidade de meios probatórios. Nestas 4 situações, reparem que se utiliza o princípio da igualdade e do contraditório, abre um espaço de debate que é inelutável, não se pode sair daí, mas nestes casos já se admite recurso. Portanto, vamos ter situações em que, por exemplo, uma decisão sobre a nulidade pode ser uma questão menor e nessa altura não haverá recurso, mas se brigar nomeadamente com a aquisição processual de factos ou situações deste tipo, aqui já há recurso. É claro que, como sabem, o mecanismo normal é quando há recurso, ou eu interponho o recurso e ele é admitido. Se não for admitido, terei que utilizar o velho sistema da reclamação que nós conhecíamos vulgarmente como a reclamação dos artigos 688 e 689 e que hoje se encontra no artigo 643. Chama a atenção para o artigo 643, que é esta reclamação da decisão de indeferimento liminar de um recurso, de rejeição de um recurso. Este artigo 643 tem uma abertura que é um pouco estranha, porque diz-se que esta reclamação serve para impugnar a decisão do juiz que não admite um recurso, interposto uma decisão sua, claro, mas depois, no meio do artigo, diz que também pode ser utilizada quando haja uma retenção de um recurso. Ora, como nós, desde a reforma de 2003, deixou de haver recursos retidos, isto é, todos os recursos autónomos sobem imediatamente, porquê é que está cá isto? Bom, a ideia é porque pode haver uma situação, digamos, de despacho legal que impeça a subida de um recurso. E, portanto, a reclamação também pode ser utilizada para esse efeito. Há aqui um ponto que pelo menos se detectou e que não era perfeitamente claro em termos de trabalho da Comissão, é que passou a haver uma espécie própria nas relações, mas não no Supremo, mas nas relações passou a haver uma espécie própria de distribuição das reclamações, destas reclamações do artigo 643. Reclamações por não admissão do recurso. Pergunta-se, porquê é que foi autonomizada esta espécie na distribuição? E uma das coisas que se pode perguntar é se efetivamente não se pretendeu um afastamento do regime da reforma, no sentido de que deve ser distribuída a reclamação a um relator, porque já não é a velha reclamação para o Presidente do Tribunal Superior, passou desde 2007 para um relator, mas se esse relator só se limita a admitir ou não admitir o recurso. E depois, se admitir o recurso, irá a uma nova distribuição como recurso. Eu outro dia lancei esta ideia num debate com o Sr. Desembargador, que disse logo que, não senhor, a lei não prevê e, portanto, não há uma distribuição de um recurso depois da admissão do mesmo. Mas se não há, devia haver, porque realmente isso aumenta as garantias de imparcialidade de quem vai apreciar e, portanto, em termos de imagem para o mundo jurídico, é preferível que haja uma independência de ser a pessoa que decide mais livremente, se é possível dizer isto, admitir um recurso, porventura, num processo muito complicado, do que depois se pensar com entrar uma consideração algo egoísta, que é eu fico com o processo a admitir o recurso. Portanto, nunca devemos criar situações deste tipo. Eis um ponto que eu chamo a atenção e deixo à vossa consideração. Como digo, na apelação, os aspectos, a tramitação mantém-se, que é aliás a tradicional, que vem desde sempre, mantém-se a tramitação do recurso da apelação, portanto o recurso é interposto no tribunal recorrido, as alegações, como sabem, desde 2007 são apresentadas juntamente com o requerimento e a resposta é apresentada no Tribunal Recorrido e depois do processo estar instruído é expedido para o Tribunal Superior onde é distribuído e segue o caminho normal. Mantém-se fundamentalmente o sistema de substituição na apelação, portanto o Tribunal Superior, por regra,
substitui-se ao tribunal recorrido e decide logo ele a questão, não usa um sistema, por regra, não usa um sistema cassatório, isto é, não se limita a revogar a decisão e mandar outra vez para o tribunal à quo, exceto, claro, se for uma situação em que houve decisão, ou decisão de mérito, ou decisão de absolvição da instância, na fase do saneador, e o Tribunal Superior entende que não havia elementos suficientes e, portanto, aí limita-se a revogar e dá uma ordem ao Tribunal de Primeira Instância, no caso da apelação, para prosseguir o processo em ordem, até preparando o julgamento do processo. Portanto, são situações dos seus tipos. Relativamente ao recurso de revista, chamava apenas a atenção para um ponto que é bastante restrito, que é o seguinte: houve uma certa... Mantém-se o sistema da dupla conforme, excepcionado, como disse, apenas para os processos que tinham sido distribuídos tinham dado entrada até 1 de janeiro de 2008, mas nos outros casos todos há a dupla conforme, mas houve um certo adoçamento, porque a lei dizia, a reforma de 2007 dizia que, no caso da revista para o Supremo Tribunal de Justiça, quando é que havia dupla conforme, era quando a decisão era do mesmo tipo, era do mesmo, digamos, era idêntica à decisão recorrida, sem voto vencido, e dizia a lei, ainda que por um fundamento diferente. Podia ser por um fundamento diverso. Isto é, não tinha que haver a mesma, digamos, coincidência de fundamentos. A nova lei veio fazer aqui uma alteração, dizendo que se não há dupla conforme, se a decisão for confirmada, da instância recorrida, sem votos vencido, mas por uma fundamentação substancialmente diferente. Portanto, se houver uma fundamentação diferente, então, apesar de aparentemente haver uma dupla conforme, porque a parte decisória é idêntica, mas aí abre-se o recurso ao Supremo Tribunal de Justiça, o que parece uma coisa razoável, e como digo, eu não tenho grande simpatia, pessoalmente não tenho simpatia pelo sistema da dupla conforme, porque acho que é manipulador, porque... mas não tenho simpatia especial, mas reconheço que são um dos filtros que se utilizam, como outros possíveis, não é muito usado em direito comparado, mas é um filtro possível para evitar que todas as questões cheguem fatalmente ao Supremo e muitas vezes sem qualquer dignidade para lá chegar. Portanto, fundamentalmente, são estas as principais pequenas, reparem, são tudo questões muito técnicas, muito pormenor, são relativamente pequenas, depois aparecem umas coisas ainda mais pequenas. Há uma que é substancial, não está em matéria de recursos, mas é uma regra importante, que é o artigo 218, estabelece que o princípio da manutenção do relator, isto é, o que é a manutenção do relator? Se um processo vai a um tribunal superior e foi distribuído um relator, e esse relator, esse tribunal revoga a decisão e manda a regressar ao tribunal recorrido, se amanhã a nova decisão for de novo impugnada, mantém-se o relator primitivo, obviamente se ele ainda estiver em funções, claro, estiver reformado, não vamos buscá-lo à sua situação de jubilação, mas se estiver no ativo, mantém-se o mesmo relator. Isto porquê? Porque, em princípio, é a pessoa que melhor conhece o processo e aqui também, por outro lado, por alguma desconfiança de que houvesse relatores que eram estatisticamente muito dados a anular processos, que é uma forma, digamos, de decidir o mais simples possível, não é? Anula-se e logo se vê daqui a uns meses, a uns anos, depois se verá. E este é um dos pontos. No que toca aos recursos extraordinários, é engraçado, não resisto a dizer que o recurso extraordinário para uniformização de jurisprudência foi um dos em que houve uma proposta na Assembleia da República, e especialmente do Bloco de Esquerda, que propôs que se qualificasse este recurso outra vez como ordinário e que fosse interposto antes do trânsito em julgado.
a mim pessoalmente parece-me uma boa proposta, mas não teve acolhimento. Porque não vejo porque é que tem que se esperar pelo trânsito em julgado, não era assim, não tem tradição. Isto foi, digamos, uma influência da solução que foi acolhida no Código de Processo Penal de 1987, em que, efetivamente, se passou a tramitar o recurso para uniformização de jurisprudência após o trânsito em julgado. Não vejo vantagem nenhuma, porque é um recurso que normalmente tem influência sobre a própria regulamentação, digamos, que está em discussão. Não vejo porque é que se há de esperar o trânsito em julgado. Esse manteve-se, mas em todo caso aqui manteve-se, mas criou-se uma situação, a meu ver, uma boa solução, que é o recurso, depois de vencida a questão de saber se há ou não há conflito de jurisprudência, sobre a mesma questão de direito, e no domínio da mesma legislação, etc., portanto, aqueles requisitos todos, a verdade é que se, a partir do momento em que haja esta decisão, o processo é distribuído a outro relator. E isto é que é uma boa solução, que tinha sido uma má solução, a solução da manutenção do relator, que tinha sido feita pela lei, pela reforma de 2007. Esta é uma boa solução. E, finalmente, em matéria de recursos extraordinários, há apenas uma pequena entorse a uma coisa que Alberto Reis sempre ensinou que era assim, que era, a partir de um prazo, havia um prazo de caducidade de 5 anos sobre a prorrogação da decisão, a partir do qual o caso julgado se tornava inatacável. O professor Castro Mendes falava sempre a propósito disto, um super caso julgado. A partir de 5 anos era uma espécie de super-homem dos recursos, ou da manutenção da estabilidade das decisões. Ora, agora, por razões que têm a ver com a jurisprudência constitucional, veio-se dizer que em matéria de direitos de personalidade não há prazo de caducidade. Portanto, esta questão tinha sido suscitada num problema de investigação de paternidade, investigação oficiosa de paternidade. A verdade é que foi ampliado a todos os direitos de personalidade e, sendo certo que aqui passa a haver uma certa desarmonia, porquanto as ações de investigação de paternidade chegou a ser declarado, como sabem, inconstitucionado com força obrigatória geral, daqueles prazos curtos que havia para fazer a investigação a partir da maioridade do investigante, foram considerados inconstitucionais, mas depois a lei veio criar um prazo, embora alargado, de 10 anos e mesmo até fazer uma aplicação retrospectiva para ações ou para situações do passado, e a verdade é que o Tribunal Constitucional considerou que era constitucional, embora com debate, estas soluções. E a verdade é que mesmo na investigação de paternidade passa a haver prazos de caducidade para a propositura das ações, mas agora para a revisão de recursos extraordinários de revisão deixa de haver, enfim, há uma pequena desajustamento. Eram os pontos que eu queria chamar a atenção, como viram foi uma coisa muito modesta, não mereceu vossa paciência aquilo que eu disse. Obrigado.